Namastê. Dentre os temas mais intrigantes que o ser humano talvez evite tocar, está o medo da morte. Sim, há muita gente que sabe que é algo inevitável para todos nós, que mais dia menos dia isso vai chegar para todo mundo. Mas há muita gente, talvez a maior parte de nós, que sequer quer falar no assunto, evita de todas as formas esse assunto, como se dissesse, pelo amor de Deus, não vem tocar nesse assunto não, deixa lá, deixa quieto. E hoje então, a gente atendendo alguns pedidos e algumas necessidades que a gente percebeu na Irmandade, a gente vai ousar falar um pouco desse tema. Não trataremos de nenhuma perspectiva absoluta, somos apenas aprendizes disso tudo, mas é um tema intrigante. Poderíamos nos perguntar assim: o que é a vida, o que é a morte? Por que nascemos, por que morremos? De onde viemos? Para onde iremos? Não são questões interessantes? Pois é. Haveríamos de ter isso muito presente em nossa caminhada, porque se é certo que vamos caminhar para esse lugar, então seria importante a gente saber a melhor forma de chegar lá, não é verdade? Então vamos lá. Para a gente falar de morte, talvez nós devêssemos antes falar de vida. Há alguma diferença, na sua opinião, entre vida e morte? Claro. Para o pensamento comum, há total diferença. Na vida você está vivo e na morte você está morto. Me diria o pensamento comum. Mas e se a gente considerasse que vida e morte são duas faces da mesma moeda? Imagine algo que está oculto em você e algo que está revelado. E vamos considerar da seguinte forma: aquilo que está oculto em nós é a morte, e aquilo que está revelado é a vida. Portanto, morte e vida são um contínuo através do qual Deus, que somos nós e que está em nós, busca revelar-se para si mesmo. Olha que interessante essa visão. Viemos à matéria para buscar revelar para nós mesmos aquelas partes de nós, ou seja, aquelas partes da nossa consciência que estão escondidas na matéria, no experimento material, no humano. Através de todos os nossos relacionamentos, nós buscamos invariavelmente resgatar partes de nós que estão nas nossas relações com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos trabalhos, com aquilo que nós gostamos e com aquilo que nós não gostamos. Em cada um desses lugares, se cruzou nosso caminho, se tocou nossa vida, aquilo tem a ver conosco, tem a ver com nossa jornada de alma aqui. Então nós somos como um universitário que, depois de ter concluído o ensino fundamental, o ensino médio, os pais disseram assim: você vai precisar viajar para estudar fora, porque aqui na nossa cidade, no nosso país, não tem a faculdade que você quer fazer. Imagina que você queira fazer uma medicina diferente, uma medicina quântica, e aqui no Brasil não tem essa medicina, só existe lá na Índia, por exemplo. E aí você pega o avião, e quando você chega na Índia, você sabe que vai para a Índia para fazer um curso de 6 anos, e depois de concluir os 6 anos, você vai voltar para casa já como médico formado. Então, mas quando você chega lá na Índia, ao descer na Índia, você esquece completamente de quem é você. E esquece também do que veio, do que foi fazer lá. Pois se você está esquecido de si, muito menos você lembrará do que foi fazer lá. Acontece que todos os eventos que você viver na Índia, seja o pegar o ônibus, o pegar o táxi, o ir para o hotel, o sair para arranjar trabalho, o sair para fazer qualquer coisa, para comer, tudo isso são processos através dos quais a vida em você busca despertar a sua consciência para aquilo que você vai fazer lá. É como se a vida em cada um desses eventos fosse criando situações para nos perguntar: ei, o que você veio fazer aqui? Você lembra? Então, cada uma dessas situações buscam despertar a nós que somos cientistas da nossa consciência, somos cientistas cósmicos. Cada encarnação, diante de tudo aquilo que a gente vive, é um processo de despertar do humano em nós para o divino que reside em nós também. Então, na minha metáfora, haveria de chegar um momento lá na Índia que você aos poucos fosse lembrando do que você foi fazer lá.
Ah, eu vim à Índia depois de muitos eventos, talvez depois de passar fome, passar sede, não ter trabalho, não ter dinheiro, ser considerado indigente porque não lembra o próprio nome. Depois de passar por todas essas situações, você em algum momento começasse a ter lampejos do que você foi fazer lá e começasse a buscar viver o que você foi fazer lá. Depois de X tempo, sei lá, depois de 6 anos, na minha metáfora, chegaria o momento de você fazer a colação de grau e voltar para casa. Então, a morte é o momento em que a gente volta para um ponto X para saber se a gente colou grau ou não. Para saber o quanto a gente cumpriu daquilo que a gente foi fazer naquele lugar, naquela encarnação, no nosso caso, né? Então, no meu exemplo, quando aquele jovem doutor, aquele jovem médico voltar para casa, em casa é que ele vai saber o quanto ele aprendeu de verdade. Quando as pessoas começarem a apresentar a ele situações típicas de um doente ou situações típicas que requerem um médico, é na postura dele diante dessas situações que serão apresentadas a ele como provas, como testes, como desafios, que ele saberá se já é um médico ou não, ou se tem que voltar ainda de novo para concluir o curso. Então a morte, meus irmãos, não é nada demais, não é nada, nem um bicho de 7 cabeças, é só um momento em que a gente sai da faculdade, deixa a escola onde a gente foi estudar, no caso, esta vida, esta encarnação, e volta para nossa casa para fazer uma avaliação junto com os nossos pais, nossos familiares, volta para fazer uma avaliação de como foi o curso, como foi a experiência lá, o que você aprendeu, o que você já pode ensinar, como é que você vai aplicar isso na sua vida. E quando você volta para casa, com todo o conhecimento sobre medicina, os seus pais e seus amigos vão lhe dizer, olha, mas além de médico agora, você lembra que quando você estava aqui no Brasil, você fez uma faculdade de fisioterapia? Então, você além de ser médico, você pode juntar o conhecimento de fisioterapia com a medicina. Você vai dizer, olha, mas eu não me lembrava que eu tinha feito curso de fisioterapia. Aí seus pais dirão, mas você fez sim. E mais, há anos atrás você fez um curso de enfermagem também. E além disso, você fez um outro curso de administração. Perceba que quando a gente volta para casa, meus irmãos, quando a gente volta ao lugar de onde nós saímos para viver esta encarnação, é a oportunidade que a gente tem de reconhecer que outros talentos nós já temos na bolsa, nós já temos na nossa sacola para usar numa próxima vez. Então, numa próxima vida que a gente vier, a gente vai trazer na sacola vários recursos, não apenas a experiência como médico, mas a experiência como fisioterapeuta, como enfermeiro, como administrador. E aí vai caber ao plano divino, que é quem está regendo tudo isso e do qual nós fazemos parte, vai caber ao plano divino decidir comigo, que sou uma alma eterna vivendo uma experiência contínua. Vai caber ao plano divino, junto comigo, decidirmos qual vai ser a minha missão na próxima vida. Digamos que numa próxima vida, depois desta aqui, estejam precisando muito de um médico, ou de um enfermeiro, ou de um administrador, lá na África, por exemplo. E aí o plano divino vai dizer o seguinte, que tal você ir para a África, aplicar seus conhecimentos como administrador, ou como enfermeiro, como médico, lá estão precisando muito disso. Aí eu digo, vamos, claro. Eles vão me dizer, vai ser uma vida muito interessante, porque com esses conhecimentos que você reúne, vai ser muito interessante. Pode ser que meu conhecimento seja de mecânico, e eu tenha que nascer num país ou numa vila onde esse conhecimento é raro. E aí quando eu chego lá, eu faço a diferença naquele lugar, eu melhoro a vida das pessoas, eu conserto o que não funcionava, eu dou jeito naquilo que não tinha jeito antes, boto máquinas para funcionar, crio novas peças, novos mecanismos. Ou pode ser que minha habilidade mais recente seja como agricultor, num país onde as pessoas passam fome. Então elas não sabem como cultivar a terra, e eu sei, aí eu vou para lá, começo a dizer, gente, vamos cultivar a terra, vamos plantar. E as pessoas vão olhar para você assim como se você fosse um Deus. Mas não é Deus. É porque você já desenvolveu esta habilidade, essa capacidade de cuidar da terra em outras vidas, em outro momento. E naquela vida, aquele conhecimento é requerido. Compreende? As coisas são muito mais leves do que parecem. E por que a gente sofre?
diante da perspectiva de morte, porque a gente está esquecido que lá é a nossa casa e não aqui. No tempo, nos poucos anos que a gente passa aqui, 50, 60, 70 anos, a gente se agarrou aos colegas da faculdade. Quem são os colegas? São os nossos pais, nossos filhos, nossos avós, amigos, professores. A gente se agarrou a essas pessoas todas, porque acreditou, como a gente estava esquecido da gente, acreditou que eles eram a nossa família definitiva. Eles são a nossa família enquanto a gente está aqui, mas a nossa verdadeira família não está aqui. Todas essas almas que nós encontramos aqui, que fazem parte da nossa família, nós encontraremos de novo quando elas voltarem para casa também, quando elas acabarem a faculdade, percebe? Então a gente sofre, não porque vai embora, não porque o corpo vai desaparecer, a gente sofre porque a gente está agarrado às pessoas. Ah, mas se eu morrer, o que vai ser do meu carro? Se eu morrer, quem é que vai gerar sustento para meus filhos? Se eu morrer, quem é que vai cuidar do meu pai que está doente? E por aí vai. São tantos apegos, tantas ideias, porque a gente não percebe que em cada uma dessas situações é o próprio Deus quem está ali. No pai doente é Deus que está ali. No filho que precisa de cuidado é Deus que está ali e que vai cuidar. Em cada uma dessas situações é Deus se experimentando, assim como em mim também. Quem está em mim vivendo a experiência aqui agora e que viverá a experiência depois e que viveu a experiência antes de eu chegar nesta vida é o próprio Deus. Porque não há nada que não seja Deus. O ser humano, embora não saiba muitas vezes, nada mais é do que Deus se expressando. Deus revelando a Ele mesmo a sua grandeza, a sua capacidade de perdoar, de se juntar às pessoas, de amá-las, de se apegar a elas, de desapegar, de deixá-las para trás, de abandonar o corpo, de voltar ao princípio e começar outra vez. Tudo isso são expressões da capacidade de Deus de lidar com as situações. Então, a morte nada mais é do que uma continuação da vida. Imagina a vida como um filme que está passando assim. Enquanto o filme está assim, todo mundo está vendo essa parte do filme, a gente chama isso de vida. Aí chega uma hora que a luz do cinema apaga. A gente chama isso de morte. Mas não apaga porque as coisas desapareceram. Apenas aconteceu que aquilo que estava visível não ficou mais visível para esses olhos humanos, mas passou a ser visível para outros olhos que eu não tenho ainda. São os olhos do espírito, os olhos da alma. Então, nesse lugar onde a luz do cinema apaga, é o momento em que eu decido o que é que eu vou fazer com o conhecimento que eu adquiri enquanto estava no cinema e o que eu vou fazer no próximo filme que eu vou viver, do qual eu sou o personagem principal dentro da minha própria história. Você está me compreendendo? Na próxima vida é mais um capítulo de um filme cósmico, de um filme eterno que nunca acaba, que vai se renovando. Ora eu faço o papel de Antônio, ora você faz o papel de Margarida, ora você faz o papel de Bruno, e a vida vai seguindo. Na próxima vida eu faço o papel de João, o agricultor, e você faz o papel de Pedro, o mecânico, e o outro faz o papel de Margarida, a agricultora, e a vida vai seguindo, passo a passo, numa grande dança, numa grande festa. O sofrimento que a gente sente quando perde um ente amado, ele não é verdadeiro. A única coisa verdadeira ali é o nosso apego àquela forma. São as coisas que a gente não disse àquela pessoa, o perdão que a gente não deu, o quanto a gente não conseguiu dizer que amava aquela pessoa, o quanto a gente não se desculpou das falhas que a gente teve com aquela pessoa. Quando ela vai embora, é isso que dói em nós, porque a gente não conseguiu, não teve oportunidade, não teve tempo, não dedicou energia para dizer àquela pessoa que apesar de tudo que aconteceu, ela era importante para mim, porque ela me deu uma referência, sendo minha irmã, sendo meu pai, sendo minha mãe, sendo meu amigo, sendo meu filho, seja quem for. Cada pessoa que entra da nossa vida nos dá uma referência de quem nós somos. Nos diz que a gente é pai, que a gente é irmão, que a gente é filho. E com isso a alma vai se lembrando aos poucos de quem ela é. Como na minha história do rapaz que foi estudar na Índia, cada pessoa que ela encontra, que aquele rapaz encontrou, cada amigo que ele fez, cada professor que ele encontrou na faculdade, cada motorista de ônibus que ele pegou na rua, tudo isso vai lembrando um pouco ele de quem ele é. Através das relações com as pessoas, a gente vai se lembrando um pouco de quem é. Quando uma pessoa diz assim, olha como você é amoroso, como você é gente boa, essa pessoa está me lembrando do amor que eu já trago em mim e que às vezes eu nem sei.
Quando alguém diz assim, mas você é tão orgulhoso, essa outra pessoa está me mostrando que tem uma parte orgulhosa em mim que eu ainda não estava consciente, que eu ainda não sabia. E agora posso cuidar dela porque alguém me deu consciência. Compreende, meus irmãos? Então tudo é uma dança. É uma dança onde a vida que é Deus entra nesse corpo, veste essa roupa que eu chamo de humano, se apresenta aqui como Antônio para vocês, depois ele vai embora e vai ser João, Maria, Francisca, Bento, Beatriz e aí por diante. E tudo acaba sendo uma grande festa divina, onde Deus é todos esses personagens e ao mesmo tempo não se detém nem fica para sempre, nenhum deles, porque em cada um deles o que ele está buscando é a alegria de ser ele mesmo e de brincar com a própria consciência. Namastê. No próximo vídeo nós vamos falar mais do medo da morte. Então nos acompanhe, tá bom? Deixa aí o seu like e embaixo nos comentários sugira algum tema que você queira que a gente debata sobre a morte ou sobre outro tema. E nos próximos vídeos, se for possível, a gente faz, tá bom? Um beijo. Namastê. Feliz vida! Namastê.